Aí, galera da primeira série do Colégio Curso Aplicação, professor Rodrigo Alberoni aqui de volta para mais uma videoaula exclusiva para vocês. O tema da aula de hoje é Sócrates. Aí, finalmente chegamos no Sócrates, né? Nós dividimos a filosofia entre pré-socráticos e socráticos. E vocês ficavam se perguntando, nossa, professor, por que esse jogador de futebol que dava passe de calcanhar, jogou no Coringão, na seleção, era tão importante? Galera, não estou falando do Dr. Sócrates, jogador de futebol. Estou falando do filósofo Sócrates. Vamos entender a partir de agora por que Sócrates era tão importante, na verdade, tão importante para a filosofia. Preparados? Então vamos começar aqui a parte 1 da nossa aulinha sobre o grande Sócrates. Detalhe importante, galera. Sócrates não deixou seus conhecimentos escritos para o nosso estudo. Para Sócrates, o que é escrito é perigoso, porque é colocado como se fosse uma verdade absoluta. E o que Sócrates gostava mesmo, chega pertinho, o que o Sócrates gostava mesmo? Era do debate, era da dialética, do confronto de ideias, do método dialógico que já eu vou explicar para vocês o que é, beleza? Então se acomode aí na cadeira, fica tranquilão, suave, prestando atenção, prepara a canetinha para anotar o que foi importante, que a aula de hoje é muito, mas muito importante. Vamos lá falar de Sócrates. Ah, professor, mas você acabou de dizer que não deixou nada escrito, então como é que a gente tem conhecimento sobre o Sócrates? Ah, porque seus discípulos escreveram sobre ele, como Platão, por exemplo. Alguns dramaturgos da época também escreveram peças sobre Sócrates. Então, a partir daí, nós temos informações sobre ele, embora ele não tenha deixado nada escrito, porque, como eu disse, ele prefere o debate. Aristóteles também escreveu sobre Sócrates, mesmo não tendo convivido diretamente com ele. Então, isso gera aquela dúvida. Será que o que escrevem sobre Sócrates realmente aconteceu ou ele é muito mais um personagem? Aí não saberemos responder. Vamos tentar aqui confiar nos escritos de Platão sobre Sócrates. Por que o Sócrates inaugura um novo pensamento filosófico? Primeiro passo, porque ele vai abandonar, ele vai romper com aquela filosofia ligada à physis. Lembra da cosmologia, uma busca de explicação racional para a origem do universo e do conjunto de tudo que é? Para Sócrates, isso era uma perda de tempo, porque não representava ganhos à humanidade. Para ele, o mais importante é buscar entender a humanidade, é buscar a verdade ética, a moral. Sócrates vai desenvolver muito o pensamento moral, a diferenciação do que é o bom e o que é o mal. Então, dentro do pensamento socrático, essa busca, né, da cosmologia, essa busca para o entendimento da physis, não agrega nada à humanidade. Sem contar que, para ele, essas hipóteses, por mais legais e importantes que sejam, não vão chegar a uma conclusão válida, porque o homem daquele momento carecia de conhecimento científico para comprovar as suas hipóteses. Ah, professor, mas os sofistas também negavam esse lance de cosmologia aí, esse lance ligado à física. Verdade, bem lembrado, meu caro aluno. Estão arrebentando, galera. Verdade. Só que os sofistas têm uma coisa importante. Os sofistas eram relativistas. Eles negavam a existência de uma verdade. Lembra? Para ele, cada sociedade carregava sua verdade, baseada nas convenções sociais, na cultura. Então, para os sofistas, não existe uma verdade absoluta. Existe o poder da argumentação e do convencimento. Lembra? Eles valorizavam a oralidade, técnicas para convencer o outro das suas ideias. Sócrates achava isso um absurdo. Primeiro porque os sofistas cobravam. Sócrates achava um absurdo cobrar pelo conhecimento. Segundo ponto, para Sócrates, os sofistas, ao estabelecer que a verdade é relativa, estão negando a busca pela verdade absoluta. E para Sócrates, por mais difícil que seja alcançar essa verdade, é sim possível. O papel da filosofia é ter um compromisso com a sabedoria. E um compromisso com a sabedoria é um compromisso com a busca pela verdade. Então, enquanto os sofistas enxergavam a moralidade humana como fruto da convenção social, Sócrates discorda. Ele fala, não.
Nós somos seres racionais e, portanto, a nossa moralidade ela deve ser desenvolvida pela razão e fruto também da natureza humana. Então, a partir daí, cabe a nós da filosofia identificarmos a moral humana e não estabelecer que ela é relativa. A moral é um valor universal. Então, Sócrates batia de frente com os sofistas. Ah, professor, como é que era esse debate com os sofistas? Calma, sem spoiler, não vamos adiantar demais. Primeiro vamos entender como é que Sócrates vai desenvolver o seu pensamento filosófico. Isso tem muito a ver com a sua visita ao oráculo de Delfos. É o mistério, neném. O que acontece? Delfos era uma cidade em homenagem ao deus Apolo, deus da luz, da verdade, da profecia. E nessa região, tinha um certo pedacinho ali que tinha uma área meio pedregosa, que saía um certo vapor dessas pedras que vinham debaixo da terra. Isso tinha um efeito meio alucinógeno. E ali funcionava o oráculo de Delfos como uma pitonisa, uma sacerdotisa, uma mulher que fazia previsões do futuro, profecia, e sacerdotes ao seu redor ajudavam os indivíduos a interpretar essas profecias. Então, acompanhado de um aluno dele, um discípulo, Querofonte, Sócrates foi até o oráculo de Delfos falar com essa pitonisa. E aí tem uma coisa que é marcante. Quando ele entra na cidade de Delfos, tem um letreiro bem grande, tem um letreiro que você está pensando, não é piscando não, bonitão, não, nada disso, de pedra, tá lá, papapá na pedra, escrito, conhece-te a ti mesmo. Isso fica na cabeça do Sócrates, espera lá, conhece-te a ti mesmo, interessante. E aí ele entra lá com o oráculo, ela faz uma previsão e diz o seguinte, Sócrates, você, neném, você é o homem mais sábio de toda a Grécia. Ele fala, eu? Não, que isso? Não, você é o homem mais... Ele, eu mais sábio de toda a Grécia? E ele sai, pô, essa orácula tá doida, como é que eu sou o mais sábio de toda a Grécia? E sai de lá do templo, beleza, volta. E aí ele vai participar de vários debates, vai escutar vários filósofos, sofistas falando. E aí ele lembra daquela frase lá do oráculo de Delfos, que estava lá na entrada. Conhece-te a ti mesmo. E ele entende uma coisa. O caminho para encontrar a verdade, para alcançar o conhecimento, começa dentro de si mesmo. Cabe você a se compreender primeiro para tentar compreender o que está ao seu redor, compreender o mundo que está ao seu redor. Então, conhece-te a ti mesmo passa a ser base do pensamento socrático. Primeiro eu olho para mim, tento compreender quais são as minhas limitações, para aí sim olhar para o próximo e as outras ideias. Então, a partir dessa ideia de conhece-te a ti mesmo, ele vai olhando os outros filósofos, os sofistas comentando, falando, argumentando, ele fala, cara, essa galera acha que conhece todas as verdades do mundo, acham que sua visão é a única possível, ou que estão corretos em tudo que falam. Isso está errado. Sócrates então desenvolve a máxima, só sei que nada sei. A única verdade que eu tenho certeza absoluta é que eu de nada sei. Então, a partir daí, eu chego à primeira verdade. A verdade é que eu não sei de nada. E é bom eu reconhecer a minha ignorância. Porque quando eu reconheço a minha ignorância, eu estou aberto a adquirir o verdadeiro conhecimento. Agora, quando eu não reconheço essa minha ignorância, fico repetindo meias verdades, neném, aí você está preso ao erro. Então, sábio é aquele que reconhece a sua própria ignorância, é assumir a ignorância. Alguns falam, Sócrates era malandro. Ele usava esse argumento da ignorância nos debates, porque o que Sócrates está propondo é um método dialógico. O método dialógico é um método que visa o confronto de ideias. Só que quando ele chegava para confrontar as ideias, ele não queria chegar falando, ele falava, não, só sei que nada sei, pô. Eu não sei de nada, apresenta as suas ideias, sabichão. Para o outro indivíduo falar e aí ele contra-argumentar, ironizar, mostrar as contradições na fala daquele indivíduo. Sócrates era malandro, ele era sinistro, não é bobo não. Mas aí para vocês entenderem esse método dialógico, a gente tem que falar de dialética e da maiêutica, que é o parto da verdade. Só que isso é assunto da nossa aula 2. Então fica aí com essa curiosidade. Se você for malandro, já pesquisa o que é, Te desafio a pesquisar sobre a maiêutica e a dialética socrática, para na próxima videoaula você já entrar sabendo de tudo fera e participando aqui, mesmo que sem contato direto, dessa nossa aulinha gravada.
Bacana? Então o que é importante aqui no Sócrates é que ele está inaugurando uma nova atitude filosófica, uma atitude que é radical, porque ele está rompendo com a tradição moral daquele momento, está rompendo com a convenção social, ele está dizendo, olha, é possível sim encontrar verdades absolutas. Só que para isso eu tenho que partir do reconhecimento da ignorância, eu tenho que partir do meu autoconhecimento, é um passo de cada vez. Essa busca pela verdade não é fácil, é difícil. E às vezes não iremos alcançá-la totalmente, mas a atividade filosófica requer que a gente faça esse caminho. Bacana, galera? Finalizamos aqui a nossa primeira parte sobre o grande Sócrates. Depois a gente continua. Beijão, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.